Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, que diz assim a palavra do Senhor: Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto que traz uma reflexão extremamente profunda e, claro que, de alguma forma, traz um certo medo ao coração de pessoas supersticiosas. Mas aqui nós estamos diante da palavra do Senhor para nos curar de qualquer superstição e compreender a realidade da vida e a complexidade desta reflexão que é trazida pelo sábio Salomão em um momento em que ele estava muito apto a falar a respeito destas coisas. Se nós formos observar, a vida de Salomão nos traz inúmeras lições. E eu quero aqui trazer um pouco dos relatos para que a gente adentre dentro da vida deste homem e possamos assim absorver todos os seus ensinamentos e, claro, através dele, ter mais compreensão sobre o reino, sobre as coisas de Deus e nos aproximar mais de Deus diante da sua sabedoria exposta através da sua palavra. Salomão é o filho de Davi, o filho em que Deus escolheu para ser sucessor, o filho que Deus selecionou para fazer uma obra em que o pai não pôde fazer. Salomão era aquele que estaria realizando o desejo que Davi não pôde realizar. Deus permitiu que Davi ele fizesse muitas coisas, que realizasse muitos desejos, que alargasse os termos de Israel, que fizesse muitas obras, que fizesse muitas coisas. Ele permitiu a expansão do reino de Davi. Ele permitiu o reconhecimento do reino de Davi por todas as outras nações. E o legado que Davi estava deixando para seu filho era glorioso. Davi era um homem extremamente respeitado como pessoa e como rei e como adorador. Davi se preocupava única e exclusivamente com o Senhor, e Davi era um homem de um coração extraordinário. Um ser humano, claro, que chegou a errar, mas que ao tempo em que foi exposto o seu pecado em sua cara, ele pôde se arrepender imediatamente e tomar um posto de alguém nobre. Davi tomou o posto de alguém nobre. E o que seria o posto de alguém nobre? Quando os nossos pecados são expostos diante de nossos rostos, diante de nossa cara, vulgarmente falando, nós muitas vezes achamos ruim. Nós muitas vezes reclamamos. Nós muitas vezes rebatemos, porque o nosso pecado está sendo revelado. Mas Davi não fez isso. Ao seu pecado ser revelado, ele simplesmente brada e assume toda a culpa. E imediatamente pede que recaia sobre ele toda a consequência daquilo que tinha sido feito. Por mais que tivesse sido feito por duas pessoas o ato, ele assumiu toda a culpa. Então, Davi deixa um legado de que, até nas suas falhas, ele nos traz ensinamentos.
E esse era o homem que antecedia Salomão. Esse era o homem em que colocava diante de Salomão um grande peso, que era reinar essa nação que olhava para Davi com muito apreço. E ao Salomão entrar nessa jornada, ao Salomão ser escolhido e ser nomeado rei, Deus abre as comportas dos céus e pergunta a Salomão o que é que ele quer. E Salomão pede uma coisa específica. E essa coisa específica é extremamente marcante, porque Salomão poderia pedir o que quisesse. Deus abriu as comportas dos céus e diz assim: pode pedir, meu filho. Fique à vontade. E ele só pede sabedoria para governar sobre o seu povo. Que coisa interessante. Veja, ele pede sabedoria para governar sobre o seu povo. Quer dizer, ele não pede algo para si. A sabedoria que Salomão pediu não foi para si. Ele pediu sabedoria para governar o povo. Logo, essa sabedoria era para o povo e não para ele. Veja que coisa interessante. Veja como o pedido de Salomão foi nobre. Ele não pediu para ele. Ele pediu para o povo de Deus. E Deus olha do céu e diz assim: pedisse bem. Tu poderias ter pedido qualquer coisa, mas tu pedisse sabedoria. E aí Deus diz: eu não vou só te dar sabedoria. Eu não vou só te dar coisa para o povo. Eu vou te dar coisas para ti também. Eu vou te dar coisas para ti também. E aí faz com que o reinado de Salomão seja o reinado mais rico que Israel já teve. Salomão herda toda uma preparação para a construção do templo, que Davi tinha desejo no seu coração de fazer e Deus não permitiu, mas que deixou tudo bem encaminhado para que Salomão pudesse concluir esse sonho. E Salomão mete a mão na massa, coloca as suas forças diante desse projeto que estava no coração do seu pai e faz isso acontecer de forma sublime, de forma especial. Gasta tudo o que foi possível para fazer a melhor coisa para o Senhor. Paredes de ouro, objetos de ouro, de prata, enfim, fez tudo do melhor jeito. Salomão chegou a um ponto de receber visitas de pessoas que ouviram falar que era grande o seu reino, que era poderoso o seu reino, que foi a rainha de Sabá. E ela chega diante de Salomão e diz assim: é muito mais do que o que me falaram. É muito mais do que os comentários que tem por aí. Eu simplesmente fui surpreendida diante de tanta magnitude, de tanta coisa que tem aqui. Eu achava que vinha trazer algo, mas estou levando. E Salomão vivenciou essa glória de Israel. Salomão vivenciou essa paz diante das nações ao redor de Israel, por conta que o seu pai já havia guerreado as suas guerras e já tinha colocado tudo em ordem. E se tem uma coisa que é muito perigoso para as nossas vidas, é momentos de paz. Em momentos de paz, a gente baixa as guardas, a gente relaxa. Em momentos de paz, a gente não tem preocupações.
E esse é um momento muito complexo. Não que não seja bom de ser vivido, é claro que é bom viver momentos de paz. Mas momentos de guerra nos deixam muito mais atentos. Momentos de guerra nos deixam muito mais espertos. E por conta deste momento de paz, Salomão pôde desfrutar de todas as coisas que pudesse imaginar. De plantações, Salomão plantou de tudo que foi possível a um ser humano plantar. Em termos de criação, Salomão criou de todo tipo de espécie de animais que foi possível ele criar. A sabedoria que existia em Salomão era algo que superava qualquer ser humano que já tinha passado ou que venha a passar na face da terra, visto que as sabedorias que Salomão tinha era a partir das suas experiências. Salomão pôde absorver experiências, Salomão pôde desfrutar de tudo o que foi possível. Por este motivo, a sabedoria de Salomão era tão grande. Salomão podia ouvir todas as pessoas que quis ouvir. Salomão pôde observar todas as coisas que quis observar. Até porque isso fez com que Salomão fosse extremamente sábio. Salomão aprendeu com o Senhor como trazer sabedorias das coisas mais simples que ele fazia. Das criações, das plantações, dos relacionamentos, enfim, Salomão absorveu conhecimento e entendimento de todas as áreas da vida. Mas Salomão também tirou, ou trilhou, melhor dizendo, uma estrada turbulenta. Ele trilhou em um caminho muito complexo. Ele passou a se relacionar com muitas mulheres, diversas, de várias nações. E como Salomão era um hábil absorvente, vamos dizer assim, uma esponja do conhecimento alheio, ele terminou absorvendo também as mazelas das mulheres que ele se relacionou e passou por momentos turbulentos, que esses momentos turbulentos faz com que muitos estudiosos até duvidem se Salomão chegou a ser salvo. E quando eu digo salvo é pós-vida, é viver com o Senhor depois dessa vida. Mas diante desta realidade, para nós compreendermos por que Salomão chega neste ponto do capítulo 7 de Eclesiastes, nós precisamos entender toda a história, nós precisamos entender tudo o que tinha, né, de contexto da vida de Salomão para ele chegar a esse ponto. O livro de Provérbios foi um livro extraordinário, um livro excelente para se ler e absorver muita sabedoria. Mas o livro de Eclesiastes mais parece um livro de um senhorzinho de cabelo branco sentado em uma cadeira de balanço, fazendo reflexão de todas as coisas que fez de errado, arrependido, de tal forma a deixar aconselhamento para as gerações futuras, as gerações posteriores. E é justamente aí quando chegamos a este ponto que Salomão escreve Eclesiastes. No final da sua vida, ele está diante das reflexões do que tinha feito de certo e do que tinha feito de errado e de tudo o que tinha observado diante de toda a sua vida.
de toda a sua vivência. E aí ele chega justamente a esse ponto do capítulo 7 que ele diz assim: melhor é a fama do que o melhor unguento. Ou a boa fama, melhor dizendo. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. O que seria a boa fama? E por que esta boa fama seria melhor do que unguento? E ele quis fazer um comparativo aqui entre a boa fama e riquezas, a boa fama e bens materiais. Porque ele estava vendo que as riquezas, que os bens materiais não faziam o menor sentido com relação à sua vida futura, ao seu legado, ao que ele deixaria para os seus filhos ou para a sua posteridade. As riquezas não te fazem ser lembrados, mas a boa fama sim. As riquezas não te aproximam de Deus, mas a boa fama sim. E aí ele conclui dizendo o seguinte: e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento de alguém. E aí pare para se perguntar, por que é que o dia da morte é melhor do que o nascimento? Por que é que o dia da morte é melhor do que o nascimento? Pare para pensar que quem nasce não tem história, não tem histórico. Mas quem morre tem história. A não ser que morreu assim que nasceu ou morreu muito novo. Mas quem morre tem história. E quando eu digo história, é lembranças. Quem morre deixa lembranças. E é por isso que ele faz conexão entre boa fama. Porque a boa fama leva algo além da morte. Mas ele ainda vai mais profundo. Ele vai justamente para um conselho. Quando no versículo 2 ele diz o seguinte: melhor ir onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Ele está dizendo que há muito mais aprendizado, há muito mais absorção, há muito mais reflexão em relação ao momento de luto do que uma festa. Na festa pouco se reflete, na festa pouco se aprende. Mas no velório, no luto, nesse momento, a gente para refletir. Caramba, a vida é curta. A vida é curta. Fulano fez isso, fez isso, fez isso. E agora está aqui. Sem poder fazer mais nada. No luto, nós podemos observar que a nossa vida ela é extremamente frágil. E por este motivo nós precisamos tomar cuidado dela. E não amanhã, mas hoje. No luto, nós podemos observar o que pode acontecer se nós estivéssemos ali no lugar daquele corpo que está sendo velado. Quais as conversas? O que as pessoas veem? O que as pessoas absorveram?
daquele corpo que está sendo velado? O que as pessoas lembrarão de você? O que as pessoas dirão de você quando você morrer? O sábio Salomão começa dizendo: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. E isso é uma reflexão extremamente profunda de se fazer. E Deus nos traz à tona hoje essa mensagem justamente porque Ele se preocupa conosco. E quando eu olho uma mensagem como esta, eu paro para pensar, eu paro para refletir. O que eu estou deixando aqui? Eu disse a um amigo esses dias, eu disse, eu não me preocupo com riquezas. E não é ruim ser rico. Mas eu não me preocupo com riqueza. Eu dizia a ele, eu me preocupo com legado. Eu me preocupo quanto tempo aquilo que eu fiz vai estar na memória das pessoas que vêm depois de mim. Na memória do meu filho, na memória do meu neto, na memória do meu bisneto, na memória do meu tataraneto e assim sucessivamente. O que eu fiz nessa terra, o que é que será lembrado? Quanto tempo isso será lembrado? E tem um filme que eu assisti que foi muito marcante para mim e eu acho que ele é bem propício para esse momento. O filme é Troia. Aquiles está ali à beira do rio se lavando. Quando sua mãe chega, ele olha para ela e diz: e aí, mãe? Eu vou ou não para a guerra? A mãe dele olha para ele e diz assim: filho, se você não for para a guerra, você vai casar com uma linda mulher, você vai ter lindos filhos, vai ser muito feliz, porque você é um homem bom. Seus filhos serão lindos. Você vai viver feliz. Mas suas memórias não passarão de 3 gerações. Mas se você for para a guerra, filho, você não vai ter nada disso que eu te falei. Mas você não vai voltar. Mas o seu nome será lembrado por gerações e gerações. E naquele momento de reflexão ele pensou: eu quero ser lembrado por gerações e gerações ou eu quero ter uma linda família e uma história breve? E a reflexão que Aquiles faz naquele momento é justamente de escolher a guerra e de que de fato ele chegou ao ponto em que sua mãe falou que ele não voltaria e de fato aconteceu. Mas até hoje, milênios depois, nós contamos a história deste homem. Então imagine que as suas escolhas de hoje, elas refletem por o tanto quanto você escolheu. Quando o sábio Salomão diz que melhor é a boa fama, é porque a boa fama ela vai muito mais longe de que qualquer dinheiro que você possa imaginar. Qualquer rico que morre é só, não é, fulano era rico, só isso. E a sua fama de ser rico não dura uma semana. E aí a gente pode trazer à tona nomes de pessoas que não quiseram de fato nenhum tipo de riqueza.
como é o caso de Madre Teresa de Calcutá. Por quantos anos será lembrado o seu nome? Por quantos anos suas memórias, suas histórias serão contadas? Até onde vai a força da sua história? Até onde vai a força da sua boa fama? Pare para refletir isso. Talvez isso pareça muito filosófico, mas as nossas histórias podem servir para uma boa causa. Se a nossa boa fama for forte, ela pode converter pessoas para o Senhor. A boa fama pode transformar gerações. E aí eu posso trazer mais um exemplo para a gente finalizar aqui. Spurgeon foi um dos grandes pregadores da história do cristianismo. E as suas memórias moveram o coração de um jovem a dobrar os joelhos onde Spurgeon dobrava os seus joelhos, que eram marcados. O local em que Spurgeon orava era marcado pelos seus joelhos. E um jovem, sabendo, ouvindo das histórias de Spurgeon, dobra os seus joelhos em cima dos mesmos locais em que os joelhos de Spurgeon outrora estavam. E naquele mesmo local o jovem diz: Senhor, volta a derramar deste fogo que derramaste sobre a vida deste homem, sobre mim. Senhor, volta a derramar este fogo que incendeia os nossos corações. Senhor, volta a dar-nos este fogo. E este jovem marcou o último século que vivemos. Há 2 anos atrás, falece Billy Graham. Billy Graham marcou a sua geração. Não por causa apenas da sua história, mas por causa da história de Spurgeon, que viveu anos antes de Billy Graham existir, mas que a sua boa fama incendiou o coração de Billy Graham, que fez com que Billy Graham pedisse a Deus que incendiasse o seu coração, e que esse incêndio que houve sobre o coração de Billy Graham alcançasse milhões e milhões de pessoas. Quando nós assistimos o documentário sobre a vida de Billy Graham, nós vamos ver cruzadas em países que estavam literalmente fechados, mas que milhões de pessoas aceitaram a Jesus. Quando Billy Graham veio ao Brasil, ele foi um dos únicos pregadores a pregar no Maracanã. Se eu não me engano, foi o Maracanã, Morumbi, enfim, foi um estádio aqui no Brasil. E ao fazer o convite para as pessoas se renderem a Jesus, 35 mil pessoas se renderam aos pés de Jesus em um único chamado. E que boa fama. E que boa fama Billy Graham nos deixou. E que boa fama Billy Graham nos deixou. Essa é uma manhã de reflexão. Essa é uma mensagem de muita reflexão aos nossos corações. Que o Senhor possa brilhar através das nossas histórias. Que o Senhor possa brilhar diante das nossas escolhas, das nossas atitudes. Que o Senhor possa brilhar em nossas vidas. Que o Senhor, nosso Deus,
possa ser o centro das nossas atenções. E que se você não aceitou a Jesus ainda, se você quer viver este tempo, você pode começar a viver exatamente agora. Se você não aceitou a Jesus, você pode exatamente agora aceitar, onde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo, que você assiste, que você se conecta, que você possa entregar a sua vida para Jesus. E que possa começar a viver uma vida de boa fama. Uma vida em que Deus participe de sua vida. Mas, pastor, o que eu faço para aceitar Jesus é simples. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Faça uma reflexão. Busque dentro de você tudo o que você fez de errado. Apresente diante do Senhor: Senhor, eu fiz isso e isso. Mas eu me arrependo. Em nome de Jesus. Perdoa, Pai, os meus pecados. Sara, Senhor, as minhas feridas. Eu creio. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém e amém. Glória a Deus.